Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre direito penal na sua parte geral. A gente vai pegar aqui, tentar pegar hoje até a página 11, falando sobre os princípios, falando sobre os conceitos, falando sobre as fontes. Se der, a gente vai até lei penal no tempo. Eu vou tentar pegar até lei penal no tempo. Hoje eu vou arrochar. Deixa eu ver aqui se dá. Eu acho que dá, velho. Acho que dá até pegar ali penal no tempo e espaço. Mas bora pra frente, bora rápido. Vamos lá. Direito penal. Vamos entender o conceito de direito penal. O direito penal ele é o ramo do ordenamento jurídico, o qual define crimes. Olha só, vamos selecionar crimes. Ele define crimes e combinar penas. Então ele vai definir o que é errado de acordo com o ordenamento jurídico, baseado na coletividade, e ele vai dar penas para esses crimes. O ordenamento jurídico ele se divide em dois ramos, o de direito privado e o de direito público. O de direito público é a relação entre o indivíduo e o Estado. O ramo do direito público está baseado no direito constitucional, que é o seu principal instrumento. Toda vez que o Estado confere direitos, ele também restringe esse poder, pois o indivíduo tem a tendência à arbitrariedade. Normalmente a gente é tendencioso a errar, a fazer o errado. Aí que entra o direito penal. Vamos entender as finalidades do direito penal. Deixa eu botar o tempo aqui. Finalidade preventiva ou teoria relativa vai ser a coerção penal do Estado que faz com que o indivíduo não pratique aquela conduta errada. Essa sanção pode ser individual ou geral. A pessoa tem a liberdade de pensar se aquele ato ou crime ele vale a pena ser realizado. Aqui a sanção ela atinge um agente. Já a geral é aquela no qual atinge a coletividade, fazendo com que todos pensem antes de agir. A finalidade, no caso. Finalidade retributiva ou teoria absoluta. Surgiu bem antigamente a ideia de que, quando praticado o mal, esse mal tem que ter efeito de ser retribuído à pessoa. É o Estado que pune. Se você lesionou uma outra, você tem que ser penalizado por isso. Para que outras pessoas não façam isso e para que tenha uma justiça, uma resposta para a vítima. Função do direito penal: proteção dos bens jurídicos. São conjuntos de direitos, valores, garantias que o Estado entende como a essência do ser humano, devendo gozar disto. Ou seja, direito à vida, patrimônio e à honra. Vamos pegar a visão aqui, ó. O direito à vida, a honra e a propriedade, eles são bens jurídicos que devem ser estritamente repelidos pelo direito penal, como se fossem direitos de grande relevância. Para isso, existem princípios. O direito penal, assim como todos os ramos de direito, é baseado em princípios. Princípios que norteiam toda a aplicabilidade do direito. Então os princípios vai ser a garantia que os cidadãos tenham dessas condições mínimas de dignidade. Vamos entender o primeiro princípio, o princípio da legalidade. É a exigência da lei, em sentido estrito, para a criação de crimes ou contravenções e cominações. Cominações é penas, viu? Opa, deu uma travada de leve. Cominações é pena, certo? Artigo 1º do Código Penal. É o nosso artigo 1º. Aquele que todo mundo sabe. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. OBS. Princípio da anterioridade. Para se ter crime, é necessário ter uma lei pretérita. Eu não posso ser penalizado por uma conduta que não está positivada, que não está lá na Constituição Federal, que não está lá no Código Penal, certo? Mas quem é que cria as regras? O povo. O povo que cria a regra é evidente. Se a gente vota nos deputados federais, se a gente vota nos senadores, se a gente vota nos vereadores, então são os nossos representantes que vão criar as leis. Então quem cria os crimes... Quem cria os crimes é o povo através de seus representantes. É a famosa lei em sentido estrito. A lei em sentido estrito ela pode ser material e formal. A material tem a ver com conteúdo. Exemplo, a edição de concurso. Ele vai criar as regras. E em sentido formal tem a ver com a sua forma. Por meio do processo legislativo que se cria todas as leis. Qual o procedimento? Câmara dos Deputados, depois Senado Federal e depois sanção do Presidente da República. Vamos entender o princípio da legalidade. É a lei em sentido estrito. Ela pode ser material ou formal. Quais são as consequências do princípio da legalidade? A gente tem, por exemplo, a medida provisória, é o MP.
decretado pelo presidente da República. Por exemplo, em situação de urgência e relevância, ele vai decretar uma medida provisória. Aí vem a pergunta, essa medida provisória tem força de lei? Vamos lá, vamos ver se ela atende os critérios. Ela atende o critério formal? Não, ela não tem força de lei. Até porque, no critério formal, quando a gente viu, ele é só a forma. Então é por meio de um processo legislativo. Se ele tem um critério material, ou seja, o conteúdo dele, então não pode ter força de lei, pois não é lei em sentido estrito. A lei em sentido estrito é Câmara dos Deputados, Senado Federal e Presidente da República. O direito penal ele não vai só punir, ele também vai garantir. Pô. Olha só um exemplo que a gente tem o Estatuto de Desarmamento. Antes da lei... Peraí que eu vou lembrar a numeração da lei. 13 não, 11 não. 9 não. 12. 9, 8. Esqueci a numeração da lei de desarmamento. Quando que instituiu a lei de desarmamento, que tirou o porte de armas, a lei deu um prazo de 1 ano para que as pessoas entregassem, as pessoas que tinham comprado entregassem as armas, certo? Pronto. Depois de decorrido 1 ano, era enviado um mandado de busca e apreensão, por estar irregularmente, né? O juiz entendeu isso como um abolir de crimes, já que tinha 1 ano para que o indivíduo devolvesse a arma. E a Procuradoria da República, por meio de um ADI, o ato adicional, é um ato adicional, né? Ele diz que não pode, pois apenas é uma medida provisória, não tem, ele não ataca o mérito, ele não pode ter formalidade de lei, certo? Então, o prazo ele era suplementar. O prazo suplementar ele nunca existiu, pois não poderia ter o abolite do crime. Você vê uma divergência, né? De acordo com a Procuradoria-Geral da República, ele disse que era uma conduta atípica. Beleza, vamos entender a analogia. A analogia é uma integração legislativa. Lembra que a gente viu lá em direito administrativo que a analogia para o direito administrativo ela é uma fonte secundária. Ela é uma fonte secundária. Ela não pode ser uma fonte primária. Ela vai se basear em entendimentos dos tribunais, certo? Então, a analogia vai ser uma interpretação de algo que já existe. É como se fosse uma lacuna existente. Olha só o exemplo. A pratica uma conduta. B praticam a mesma conduta, uma conduta parecida. Para A, eu tenho uma previsão da lei X. Para B, eu não tenho nenhuma. Então, se for condutas parecidas, num ambiente fático parecido, eu posso usar a lei X. Eu tenho uma analogia benéfica. Se for para beneficiar o réu, posso usar a analogia. Se for para prejudicar o réu, eu não posso usar a analogia, certo? Vamos entender agora o mandado de criminalização. A Constituição, ela manda penalizar as condutas. Ela manda pela proteção de certos bens ou interesses coletivos. A Constituição determina a obrigatoriedade de criminalizar as condutas ofensivas, certo? Observação, a Constituição, ela não cria crimes, ela cita os crimes. Para que se crie um crime, eu tenho que passar pelo Câmara dos Deputados 2 vezes, Senado Federal 2 vezes e promulgar. E o presidente não participa desse processo, ele só sanciona. Por exemplo, a homofobia é crime pela decisão do STF. Show de bola. Costumes são fontes informais, assim como no direito administrativo, o costume ele é uma fonte secundária, certo? Trata-se de conduta cuja obrigatoriedade é acredita pelos indivíduos. 4.1. Princípio da simetria. Não é possível a revogação de um tipo penal por meio do costume jurídico. Ou seja, o princípio da simetria ele está estritamente ligado com os costumes. Por exemplo, DVD pirata é um crime, porém é uma conduta tolerada por todos. Então não tem a viabilidade de a gente prender a galera, certo? 5º, norma penal em branco. Isso aqui é extremamente importante, velho. Extremamente importante. A norma penal em branco ela é uma norma incompleta, que para ter sentido, existe uma complementação por meio da lei ou outro ato normativo. Por exemplo, o artigo 33, que fala sobre o tráfico de drogas. Mas o que é drogas? Ele precisa de uma outra lei, que no caso é uma portaria da Anvisa, para dizer o que é droga. Outro princípio que decorre da norma penal em branco é o princípio da taxatividade. A lei deve ser clara, fácil de entendimento. Eu não posso dizer droga. O que é droga, porra?
Droga é planta, droga é só maconha, é só cocaína, é só pó. Como é? Aí a lei ela deve ser clara nesse sentido. Essa norma penal em branco ela pode ser norma penal em branco heterogênea ou homogênea. A heterogênea é uma complementação que vai ser diferente da lei, no caso da lei de drogas. A norma homogênea, a complementação vai estar através da lei, ou seja, vai estar na própria lei, essa complementação. Homovitelínea, da mesma espécie, a lei da mesma espécie, e heterovitelínea, vai ser a lei de espécie diferente. Princípio da ofensividade, esse princípio caiu na prova discursiva da Polícia Civil da Bahia, 2022. Ai, minha voz tá cansando já, bicho. O princípio da ofensividade diz que não há infração penal quando a conduta não tiver oferecido ao menos um período de lesão, pô. Poxa, se eu assoprei o cara, vai caracterizar a lesão corporal? Pelo amor de Deus, pô. Isso tem a ver com a proteção do bem jurídico. Lesão ou perigo de lesão. Por isso a doutrina entendeu que o crime ele pode ser de perigo abstrato ou de perigo concreto. O crime de perigo abstrato, ele tem uma lesão abstrata. É uma conduta que é prevista, por exemplo, quando a prática de uma conduta na lei já é suficiente para a consumação do crime. Por exemplo, portar arma de fogo. Eu tenho um perigo concreto, ou seja, só em eu portar arma de fogo já estou praticando alguma lesão contra alguém? Não. É um perigo abstrato. Não chegou a se concretizar ainda nenhuma lesão. É um perigo que está meio que em iminência. Eu posso colocar aqui, ó. Iminência. É um perigo iminente. E aqui é um concreto. Expõe de fato a pessoa em perigo. Por exemplo, abandonar incapaz. Já foi. Ali já está, entre aspas, lesionando. E o crime de lesão é efetiva lesão, é o efetivo ato contra o bem jurídico, por exemplo, homicídio. Certo? Princípio da intranscendência da pena em relação à personalidade física ou jurídica. A pena não passará da pessoa do condenado. Ou seja, o agente falecendo, as penas a ele aplicadas não poderão ser restringidas, são ser estendidas aos seus sucessores. Artigo 5º, inciso 45, Constituição. A pena morre com o condenado. E as penas normalmente são de prisão e multa. Show de bola. Princípio da subsidiariedade. O direito penal, meu povo, ele é subsidiário. Ele só atua quando outros direitos não funcionam. Quando a via administrativa já foi exaurida, aí eu entro com o direito penal. O direito penal é a última ratio, que chama de última ratio. Princípio da fragmentariedade. Nem todo ilícito é infração penal, apenas os que atentem contra os valores sociais. Isso aí já entra o princípio da intervenção mínima. Você vê que são princípios dentro dos princípios. O que diz a intervenção mínima? O Estado ele teve que intervir minimamente. Pô. A aplicação penal só será legítima quando a criminalização de um fato se constitui indispensável à proteção de determinado bem jurídico. Poxa, você teve ali uma discordância civil, de coisa particular, não teve nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de grave ameaça. Pô, o direito penal não vai entrar, resolve essa porra administrativamente, resolve essa porra civilmente. O direito penal só vai entrar para pé quando o bicho pega. Princípio, então, isso é o que diz o princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. Princípio da individualização. Cuidado para não confundir individualização versus intranscendência, viu? Cuidado. Eu já fiz questão de falar sobre isso, velho. Individualização e intranscendência, inclusive eu errei. Intranscendência. A individualização fala no que diz respeito à pena individualizada. E a intranscendência fala em relação a transferência de pena. Por exemplo, na individualização diz que cada indivíduo vai receber a pena que merece e ela deve ser individualizada. Já a intranscendência diz que a morte do transgressor não transfere a pena a outras pessoas. Então essa é a principal diferença
da individualização e da intercedência. Princípio da insignificância ou bagatela, e que na realidade a divergência tem uma doutrina, a doutrina majoritária diz que isso aqui são diferentes, tá? Insignificância e bagatela, a diferença. Visa descriminalizar condutas típicas, ou seja, elas se adequam ao tipo penal, mas não materialmente. Então, isso aqui é minha aposta, velho. Isso aqui é uma das minhas apostas. A atipicidade formal para nossa prova do CFU, essa porra pode cair. Gera uma atipicidade formal. O contrapeso do princípio da legalidade é isso aí. Tem uma conduta, um tipo penal previsto em lei. Só que esse tipo penal, a lesão jurídica é irrelevante. Por exemplo, pescar. Pescar é um crime, de acordo com a LCA, a Lei de Crimes Ambientais. Só que, pelo amor de Deus, pô, é irrelevante essa lesão jurídica, é irrelevante, pô. Observação, o delegado não pode aplicar o princípio de identificância de acordo com o STF, tá? Porque não tem previsão legal. Há uma doutrina diz que sim, mas o STF afirma que não. Requisitos para aplicar o princípio da insignificância. A conduta praticada, os requisitos objetivos, ela deve ser mínima, ela tem que ter a mínima ofensividade da conduta, ou seja, não pode ter tanta lesão, a lesão tem que ser muito pouca, nenhuma periculosidade ou mínima periculosidade, ou baixa periculosidade, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, ou seja, reprovabilidade é o quão a gente acha aquilo ali feio, né? O quão a sociedade acha errado. Então tem que ter uma reduzida reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Poxa, se eu roubar 1 quilo de arroz do atacarejo, pelo amor de Deus, eu não vou nem sentir, pô. Entendeu? Subjetivos são os requisitos relacionados ao sujeito. Por exemplo, o agente, ele faz isso habitualmente. Pode ser aplicado o princípio da insignificância. Isso é o entendimento dos tribunais. Poxa, se habitualmente o cara vai lá pescar, pelo amor de Deus, pô. Para o cara sobreviver. Princípio da insignificância e sua aplicabilidade. Presta atenção. A gente tem que entender, tem que atender o ponto da vítima. Então, cada caso é analisado concretamente. Vamos entender aqui os principais crimes na parte especial que pode ou não ser aplicado o princípio da insignificância. Contra o patrimônio, é possível. Exceção, quando é violência ou grave ameaça. E estelionato. Para a contratação de programa social, por exemplo, INSS, FGTS, seguro-desemprego. Tem gente que frauda isso aí. Aí não cabe insignificância. Crimes contra a administração pública. Recorrente na banca CESP. O STJ lançou uma súmula 599 e disse que não se aplica, mas tem uma exceção de acordo com o STF. Violência doméstica. Súmula do STJ. Número 589, não se aplica ao princípio da insignificância. A não ser última forma. Crime de estatuto de desarmamento, por ser um crime de perigo abstrato, em regra não se aplica. Crimes ambientais, em regra é possível. Por exemplo, o crime de acumulação. São pequenas condutas coletivas em relação aos crimes ambientais. Por exemplo, pesca irregular. Apropriação indébita não é aplicado. Descampinho não cai na nossa prova. Tráfico de drogas também não se aplica.